Marco Polo segue despencando nas cotações com a queda de mais de 42% desde o final de abril. Nesse vídeo eu vou comentar sobre alguns motivos que levaram o mercado a fazer essa queda toda na Marco Polo, mostrar preço teto projetado, dividendos esperados, retorno total esperado na ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos, e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Um dos motivos principais das quedas recentes de grande parte das ações brasileiras é a saída do fluxo estrangeiro da Bolsa Brasileira, que no dia 14 de abril, que foi o topo histórico recente do Ibovespa, tivemos uma entrada bem forte de dinheiro do investidor estrangeiro, chegando aqui na casa de 75 bilhões aproximadamente. E desde aquela data, o investidor estrangeiro segue retirando dinheiro da nossa bolsa, chegando no pregão de hoje na faixa de 17,7 bilhões. Então é uma grande queda no saldo acumulado de dinheiro que o investidor estrangeiro retirou da nossa bolsa. Isso causou essa forte correções em vários papéis na bolsa brasileira. Esse é um dos principais motivos das quedas recentes de Marco Polo. Porque quando olhamos para a composição acionária da empresa, o grupo controlador possui 24% do total das ações, acionistas no Brasil 45% e os acionistas no exterior, que são os investidores estrangeiros, 30% do total das ações. Quando olhamos para as ações PN, com final 4, são 44% de investidores estrangeiros. Então isso já explica grande parte dessa queda das cotações da Marco Polo, e também o mercado está um pouco pessimista com os próximos anos de resultados da companhia. E fazendo um breve resumo, a Marco Polo é líder no Brasil na fabricação de chassis de ônibus e também na fabricação total de veículos elétricos. E nesse slide temos o histórico da produção brasileira de ônibus desde 2010, onde tivemos uma forte queda nessa quantidade de produção, principalmente devido às quedas de crescimento do PIB, principalmente depois de 2013. Recentemente, existe sim uma tendência de alta nesse crescimento da produção de ônibus, mas ainda está muito longe do que já foi no passado. E a frota brasileira de ônibus urbanos segue com uma idade média muito elevada, chegando à faixa de 6,47 anos, então é uma faixa muito antiga aqui quando olhamos para a média do setor. E a produção brasileira de carrocerias de ônibus segue reduzindo, principalmente nos quesitos rodoviários e urbanos, e os micro-ônibus subiram fortemente nesse período. Isso é devido a licitações, principalmente no segmento de micros, para o governo. Existe o programa em andamento do Caminho da Escola, que aceleraram a produção desse tipo de veículo, e a Marco Polo é líder absoluto no setor. E nesse slide temos a participação de mercado da Marco Polo no mercado brasileiro, onde nos rodoviários ela segue com uma grande liderança, 46% de participação de mercado, urbanos 20,5% e micros em 63%. E a Marco Polo teve um crescimento de produção nesse segundo TRI de 2026, principalmente no mercado brasileiro, crescendo em 21%. O mais negativo foi a queda de unidades externas em 40% no mercado internacional, principalmente apanhando em vários segmentos, como África do Sul, Argentina e México. A Austrália ainda segue puxando esse resultado um pouco para cima, sendo bem pujante ainda no curto prazo. Quando olhamos para o volume, um aumento de volume, principalmente no segmento de micros, em relação ao segundo TRI de 2025. Observe que passou de 8,2% para 17,7%. Por isso que a Marco Polo teve uma queda de margens no curto prazo, mesmo com a produção aumentando. E no quesito internacional, 63% das receitas ainda vem da Austrália, que segue bem forte do curto prazo. E a diretoria destaca que os micro foram destaque nesse trimestre devido a entregas da fase 12 do Caminho da Escola e do programa Caminhos da Saúde. Então isso que impulsionou o aumento de produção da Marco Polo no curto prazo, mas no final das contas são segmentos de menor valor agregado, então isso encolheu a margem EBITDA no curto prazo. Esse segmento é de menor valor agregado, e isso também não fez com que o mercado gostasse muito desse balanço. Vamos lembrar, esses programas de licitações, em geral, têm algum tempo e depois acabam. Então isso pode fazer com que a Marco Polo tenha uma queda bem drástica nas receitas no curto prazo, porque o que vem segurando o mercado nacional dela são esses segmentos de micro, no final das contas ainda tem um valor agregado muito menor para a companhia. Esse slide mostra o crescimento da receita líquida da companhia, que desde 2025 vem subindo, mas desde 2024 já começou a desacelerar desse crescimento. E olhando para a ótica trimestral,
também não vem crescendo da magnitude que já foi em 2022 e 2023. E temos aqui nesse slide o histórico da margem EBITDA, que a companhia em geral fica com a margem EBITDA na faixa de 7 a 8%. Recentemente, ela teve uma margem EBITDA na faixa de 14 a 16% e já começamos a ter uma queda da margem da companhia. Então, o mercado também está pessimista por essa ótica, porque pode reduzir no curto prazo se o segmento da Austrália cair e ela continuar crescendo somente no segmento de micros. Então, isso vai reduzir a margem EBITDA da companhia no curto prazo e, obviamente, podemos ter uma queda na lucratividade da companhia. Temos aqui o histórico da lucratividade e da margem líquida, que em geral fica aqui na casa de 12% recentemente, mas quando a situação está meio estranha, com baixo crescimento, fica na faixa de 5%. E observe que em grande parte dos períodos que isso aconteceu, o lucro da companhia ficou de lado. Então pode ser que aconteça o mesmo para os próximos anos, se essas margens continuarem sendo pressionadas e somente o segmento de micros continuarem crescendo. E temos aqui a lucratividade em relação às operações internacionais, que vem melhorando a lucratividade nos últimos anos, principalmente depois de 2025, o principal player ainda segue sendo a Austrália. Então, alguns períodos essa operação internacional estava dando prejuízo e recentemente vem comprando boa parte do resultado da Marco Polo. Basicamente, 30 a 40% da receita da Marco Polo vem do seu segmento internacional. E um dos fatores que levam o mercado também a ficar pessimista no curto prazo é a queda recente das projeções do PIB do nosso país. Eu fiz uma correlação entre o lucro operacional da Marco Polo e o crescimento anual do nosso PIB nos últimos anos. E temos aqui que o gráfico é perfeito, que mostra exatamente isso. Em um cenário onde o PIB começa a contrair muito, as receitas e a lucratividade operacional da companhia cai bastante, e no cenário onde o PIB começa a crescer muito mais, observe que as receitas também seguem crescendo. E recentemente tivemos até uma descorrelação disso, principalmente impulsionados pelo segmento internacional, como eu destaquei anteriormente. Então, um fator predominante é o crescimento do PIB no nosso país. E o mercado está meio pessimista, principalmente quando olhamos para o boletim Focus dos próximos anos, onde o PIB para esse ano é estimado na faixa de quase 2% e para 2027 o mercado estima já 1,5% e para 2028 1,89%. Então isso pode pressionar ainda mais as receitas do mercado interno da Marco Polo, principalmente se acabar essas licitações do segmento micro. Esses são uns dos riscos no curto prazo para a tese. Obviamente não quer dizer que a lucratividade vai cair totalmente, vai ter sim redução de resultados, já estimado pelo mercado um resultado mais de lado para os próximos anos, mas isso também gera pessimismo no curto prazo, porque se esses programas acabarem, a Marco Polo pode sofrer uma queda mais drástica na sua lucratividade. Enquanto isso, o endividamento da companhia segue muito controlado, na faixa de 0,3 de dívida líquida sobre EBITDA, então é uma dívida muito controlada, olhando para o curto prazo da companhia. Em relação aos proventos, JCPs e dividendos, temos um histórico desde 2016, e em geral a Marco Polo paga 50% do seu lucro em forma de proventos. Mas no ano de 2025, devido à taxação dos dividendos, eles pagaram 94,9%. O dividendo médio naquele período saísse da faixa de 50 centavos por ação para 94 centavos por ação. Isso fez com que acontecesse algumas distorções, principalmente olhando para sites como o Investidor 10, onde você olha que o dividend yield é de 26,75%. Senhores, isso não vai acontecer mais, porque naquele período ela pagou quase R$ 1 por ação e ela está em 3,87. Mostra os últimos 12 meses de pagamento de proventos e não os próximos 12 meses. Mas no projetado para esse ano de 2026, é sim estimado um alto dividendo, mais de 10%, mas muito longe desses 26%. Então esqueçam esse dividendo, tanto na ação ordinária quanto na preferencial da Marco Polo. E o que o mercado estima para os crescimentos e resultados da empresa? Para esse ano de 2026, o mercado estima também uma queda na lucratividade, com o lucro na faixa de 1,2 bilhões. Quando olhamos para o ROI é bem elevado na companhia, de 31%, 50% de payout, nós temos hoje 12% de dividend yield nas cotações atuais de Marco Polo. E o PL projetado fica em 3,98, bem no 1 desvio padrão em relação às médias históricas do papel.
E para 2027, o mercado estima um crescimento leve na lucratividade, principalmente por conta de repasse de preços e crescimento do PIB. Com isso, o ROI fica na faixa de 28% e 50% de payout, nós teríamos 13% de dividend yield nessas cotações. Mas vamos lembrar que pode ser que a companhia pague menos de 50. Eu peguei apenas a média de todos os últimos 10 anos. O PL projetado fica em 3,78, bem amassado, até mesmo para o histórico da companhia. E temos aqui o PL histórico da Marco Polo, onde a mediana da Marco Polo de PL fica na faixa de 10 vezes, mas observe que teve alguns momentos de forte distorção nesse PL, então eu não confiaria na mediana, porque em geral fica mesmo aqui na faixa de 5 a 6 vezes a mediana do período. E atualmente a Marco Polo está em 4,2 vezes de PL, vocês viram que o projetado fica na faixa de 4 vezes, onde ele chegou mais baixo foi em 1999, quando a Marco Polo foi cotada a 3,4 vezes de preço sobre lucro. Então, realmente ela está bem descontada, até mesmo para esse longo histórico e olhando para as crises que tivemos na nossa bolsa. E a Marco Polo, como é uma small cap, em geral as small caps são bem voláteis, tanto nos resultados quanto nas cotações. Eu até destaco para os meus membros que eu não gosto de ter uma porcentagem elevada desse tipo de empresa na minha carteira. Eu gosto de ter por volta de 10 a 15% da minha carteira focada em small caps e o restante de empresas maiores, mais consolidadas, para não sentir tanta volatilidade assim no patrimônio, porque historicamente quando a situação azeda na Marco Polo, observe que ela cai 70% das cotações, 60%, 2008 caiu 65% e 1999 caiu 55%. Então, esse tipo de queda é bem comum aqui na empresa, principalmente quando a situação fica muito azeda. E atualmente já caiu 48% das cotações e poderia cair mais. Tem como eu saber? Não tem como saber até onde vão essas quedas, mas poderia cair novamente para a faixa aqui de 60 a 70%. Então teríamos por volta aí de mais 20% de quedas se essa pressão vendedora do investidor estrangeiro persistir para os próximos meses. E no quesito preço teto e dividendos, hoje a ação ordinária aos 3,85 deve entregar por volta de 12% de dividend yield para esse ano de 2026. O dividendo fica aqui na faixa de 50 centavos por ação, PL na faixa de 4 vezes, meu preço teto é de 5,30, 37% de margem de segurança. E a margem de segurança é sempre focada na perspectiva de retorno total esperado na ação, os dividendos e a taxa de crescimento do ativo. E a ação preferencial nos 408, com um dividendo um pouco menor do que a ação ordinária, porque ela tem menos liquidez, e o meu preço teto para ela fica de 5,17, 26% de margem de segurança aqui no papel. E observando a estimativa de retorno total esperado, considerando os dividendos que eu citei e uma taxa de crescimento de 6%, crescer a inflação mais o PIB do país, então eu considerei apenas 6% de crescimento. Então, com isso, nós temos 18,63 a 19% de retorno embutido na ação e tirando 6% de inflação na faixa de IPCA mais 12% aproximadamente. Então é um bom prêmio de risco em relação aos títulos públicos do governo, mas vamos lembrar que é uma small cap, os resultados são voláteis, ela pode ter queda de resultados, assim como aconteceu em outros períodos. Já aconteceu em outros períodos, principalmente de queda de PIB no nosso país, da lucratividade da companhia cair fortemente. Então, isso é algo que pode acontecer no papel, então você tem que estar ciente disso, porque pode acontecer com toda a empresa da nossa bolsa. E olhando para a parte técnica do papel, a Marco Polo fez essa forte alta nos últimos anos, principalmente impulsionada pelo crescimento das receitas internacionais da empresa, e desde setembro de 2025 ela vem caindo fortemente nas cotações, principalmente depois dessa falha de topo no 1,61%. Observe que ela já perdeu a média, ela já perdeu a média móvel no semanal, então existe chances dela cair ainda mais nas cotações. Vai acontecer isso de uma vez? Não faço a mínima ideia, não tem como saber. Mas, como ela já perdeu esse FIBO dos 76%, existe chance do mercado jogar ela para o FIBO de 23% na faixa de 2,28. Existe chance, não quer dizer que vai acontecer. Isso é somente um padrão de movimento olhando para o gráfico. Se isso acontecer, eu acredito que o principal fator seria a queda de lucratividade da empresa nos próximos 1 a 2 anos. Vamos seguindo de olho em relação a Marco Polo, mas no pior cenário possível, 2,28 é um preço que pode acontecer, principalmente olhando para uma janela de 1 a 2 anos, nessa pressão vendedora
e resultados mais fracos na companhia. É isso, pessoal. Outro vídeo atualizando em relação a Marco Polo, que não para de cair nas cotações. Vamos lembrar que é uma empresa que possui ciclos bem definidos em relação ao ciclo econômico brasileiro, principalmente em crescimento de PIB, taxa de juros. Ela reage melhor a um cenário de baixos juros, porque faz com que as empresas queiram realmente investir em nova frota de ônibus. Senão, o empresário que tem ali a sua concessão de ônibus numa cidade nem vai querer gastar para renovar a frota de ônibus, por conta que as taxas de juros estão extremamente elevadas, não tem nem como ele se financiar direito, e se ele conseguir se financiar, vai ser em patamares muito caros. Então, isso afeta diretamente a empresa. E podemos já estar entrando no mercado de baixa para os resultados da companhia. Então já deixa seu comentário se você é acionista de Marco Polo. Eu não tenho a empresa na carteira, mas sigo de olho. Vai que o mercado bate muito mais no papel. Se você gostou desse tipo de análise, já deixa o like que faz com que o YouTube entregue mais vídeos meus para você. Se você gosta desse tipo de análise, se inscreva no canal, que eu posto vídeos diários em relação à análise de empresas brasileiras aqui no canal. Já deixa essa inscrição. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.